Erechim tem o Hospital Unimed e a confiança da marca que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito boa noite a todos que estão em casa, nossa saudação. Estamos dando início a mais uma edição do painel aqui pela sua TV Erechim. Em nome de Unimed, Unimed Erechim, Unimed Cuidar de Você, esse é o plano. Bom, nós vamos falar sobre o Ipiranga Futebol Clube, que, como de resto, praticamente a sociedade em geral está dando o seu pontapé inicial no ano de 2019. Tem muita gente ainda que não entrou em férias e vai entrar em férias, mas no caso do futebol, as férias terminaram, as coisas estão começando lentamente para valer aí, e nós estamos recebendo o presidente Adilson Stankiewicz, que quero recebê-lo com alegria aqui. Seja muito bem-vindo, presidente. Muito obrigado, Odião. Um prazer para a gente estar aqui na TV Erechim, falar um pouco do início então da nossa temporada, dos campeonatos que estão por vir, da nova equipe formatada, nova comissão técnica, enfim. É um ano que começa com excelentes presságios, esperamos que seja o ano do acesso, quem sabe 2 acessos aí, e a gente conquistar os objetivos que são importantes não só para o Ipiranga, mas para toda a comunidade. Presidente, o que mudou com relação ao ano passado, assim, em linhas gerais? Bom, talvez a principal mudança esteja no comando da comissão técnica. O nosso novo técnico, então, é o professor Círio Quadros, é um profissional bastante experiente, com identificação com o clube, com a cidade. Ele já esteve aqui nos anos 99 e 2000, né? Foi auxiliar técnico do Guilherme Macuri naquela ocasião, ele estava encerrando a sua carreira. O Círio era um volante, né? Jogou aqui em 99 como volante, em 2000 encerrou a sua carreira como jogador e assumiu como auxiliar técnico do então técnico do Ipiranga, Guilherme Maculi. Ali ele começou a sua carreira, então deixou uma história muito bonita aqui na cidade, muitas pessoas o conhecem, o querem muito bem, e não só na cidade, mas principalmente no futebol, é por isso que nós o trouxemos, né? É uma pessoa que já tem experiência nacional, já disputou Série C, já disputou a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, já teve vários acessos aí com outras equipes, enfim, também é um técnico que se manteve muito próximo das categorias de base, que sabe muito bem como lidar com gurizada e trabalhar com o futebol moderno, que é a forma que a gente imagina o futebol, né? Um futebol mais estudado, um futebol mais trabalhado. O trabalho mais recente dele? Ele estava no São Gabriel. No São Gabriel ele cuidava das categorias de base, o projeto de categorias de base. Antes disso ele esteve no Barra, em Santa Catarina. Ele subiu a equipe lá do Barra para a primeira divisão catarinense. Também trabalhou com jovens lá nesse período. Passou 3 anos, né, lá nessa equipe. E esses são os trabalhos mais recentes. Antes disso ele trabalhou com CSA, Mojimirim, Aimoré, Rio Grandense, enfim, várias equipes aí do estado. Tem uma rodagem bastante grande, né? Como é que o Ipiranga chegou a esse nome? Beleza. Então, foi pelo gerente ou como é que foi? Na verdade, o nome do Círio ele está na mesa aí. A gente já participa de 2 diretorias aí praticamente, e o nome dele sempre esteve na mesa em todas as possibilidades de contratação. Quando nós vamos começar, né, a buscar uma comissão técnica, você coloca lá 3, 4, 5 nomes, e o nome dele sempre esteve em todas as ocasiões. Sim, ele já trabalhou com o Renan Mobarak, que é o nosso executivo de futebol, é a pessoa que é contratada exatamente para pensar de forma estratégica o futebol, então foi uma indicação dele, mas também teve indicação muito forte aí dos ex-presidentes que trabalharam com ele, o próprio Brusque, o próprio Luiz Felipe, o Antônio Dalprá.
todas essas pessoas não só o indicaram, como avalizaram a vinda do Cílio, né? Então, que bom, foi um momento, acho que de começo de novo trabalho e agregou bastante. E também uma grata satisfação foi o Cílio ter escolhido um auxiliar técnico aqui da cidade, que foi a outra alteração, né? O auxiliar técnico do Cílio é o Theo Crisóstomo. O Theo é o professor de educação física que cuida das categorias de base lá do Ipiranga. E ele foi atleta do Cílio naquela ocasião em que o Cílio já esteve aqui. Então, os dois conversaram. O Cílio teria essa condição de trazer um auxiliar, pensou de repente no primeiro momento em trazer alguém de fora, mas após a conversa que ele teve com o Theo, se entenderam muito bem, ele gostou muito da conversa que teve e, para nossa uma agradável surpresa, acabou sendo uma pessoa da cidade que ele escolheu, e isso também ajuda e formata mais uma comissão técnica com laços muito fortes aqui com a cidade, né? O preparador físico continua sendo o Alexandre Andrés, filho do Tite, uma pessoa e uma família que tem uma história muito grande no Ipiranga. O João Borges é um preparador de goleiros que veio das categorias de base, já é a segunda temporada dele, e assim vai. E isso é bom, é uma identificação grande das pessoas da comissão técnica com a comunidade, e isso nos ajuda também na busca dos objetivos. Outras coisas, nós fizemos a reformatação razoavelmente grande da equipe, né? Embora tenham ficado 15 atletas da temporada 2018, nós estávamos observando do último jogo apenas um atleta dos que estavam lá atuaram. É o caso do Jackson, o centroavante, ele continua aqui com nós, né? Mas vários outros atletas chegaram para agregar e fechar, principalmente em algumas posições que ou nós não tivemos interesse nos atletas permanecessem, ou que eles receberam propostas melhores aí de clubes de divisões maiores dos campeonatos estaduais e nacionais, né? Formatamos mais uma vez uma equipe bastante competitiva em relação às demais equipes do acesso. Temos o objetivo também de avançarmos uma vaga na Copa do Brasil, então já pensamos nessa equipe dessa forma, e depois a Série C ali adiante já vai ser outra condição. Acredito que o nosso principal reforço esse ano é a questão da estratégia montada para buscar o acesso. Nós conseguimos vincular 5 atletas. Esses 5 atletas são atletas que estarão jogando Série A nos seus campeonatos estaduais, então isso já estão jogando, e vão chegar na hora decisiva. Isso nós não conseguimos fazer no ano passado. No ano passado nós só tínhamos uma vinculação, que era o Claudinho. O regulamento nos permite contratar mais 3 atletas que não estejam vinculados ao clube no começo da temporada. Então, além desses 5, nós ainda poderemos observar mais 3 atletas e trazer 13 e dar uma encorpada muito grande no time na hora da decisão. Essa estratégia, acredito que vai ser a decisiva para nós subirmos aí nesse ano de 2019. Presidente, gostaria que o senhor me corrigisse ou confirmasse. O grupo do Ipiranga não tem mais de 30 atletas? Não, hoje nós estamos com 26 atletas. 26. Isso, desses 26 atletas, 4 atletas são goleiros, né? Então, até em alguns momentos, para nós montarmos os treinamentos aí, tem uma certa dificuldade. Qual é a ideia, né, hoje? É que nós temos pelo menos 2 atletas para cada posição, né? Que não se faça improvisos. Então, são 10 posições de campo, né? 10 vezes 2 são 20, mais 3 goleiros, que é o mínimo que se precisa ter, são 23 atletas no mínimo para você colocar uma equipe em campo. Nós estamos com 25, é bastante razoável, até porque nós temos alguns que são bastante jovens, meninos ainda. Tem um rapaz de 18 anos, tem um rapaz de 19 anos também nesse grupo de 25 atletas, ainda são jogadores que estão em formação, não dá para dar uma responsabilidade muito grande para eles ainda. Eu me lembro que no ano passado eu vi uma foto num jornal e eu contei 39 atletas. Não sei se todos permaneceram, foi bem no começo do ano passado ainda. Isso ainda em 2017, né? 2017. Isso. E aí eu juntando com, evidentemente que ninguém está fazendo comparação aqui, o Palmeiras está trabalhando com 25. Certo. Isso não foi na nossa gestão hoje, foi na gestão anterior. Na nossa gestão, ano passado, no pico, com o número máximo de atletas, quando nós disputávamos 2 competições simultâneas, nós estivemos com 30 atletas. Então, 30 atletas foi o limite que nós tivemos, e ainda assim disputando 2 competições, que eram a divisão de acesso e Série C, que sombrearam 11 jogos.
né? Agora você pega, eu entendo a questão do Palmeiras, são 25 que eles têm no grupo principal, Sim, mas eles têm o sub-23 com mais 25, eles têm o sub-20 com mais 25, eles têm mais de 100 atletas à disposição e quando eles precisam, esses atletas ascendem ao time principal, é a diferença dos times do interior. É só olhar o que está acontecendo, por exemplo, com o Grêmio nesse momento, né? O Grêmio está com o time principal se preparando para a Libertadores, que começa logo à frente, e está jogando com uma equipe de transição. E nós não temos essa condição, nós temos que colocar a nossa força máxima. Há poucos dias eu ouvi uma entrevista com o presidente do Inter e uma das perguntas foi: presidente, ter 179 atletas da base não é muito? Né? E aí ele disse: não, é que nem todos vão permanecer, aquela história toda e tal. Mas aí é uma realidade completamente mas é como eu te diferente. falei, não, se eles têm base sub-15, são 25 atletas. Se eles têm base sub-17, são 25 atletas. Se tem base sub-19, são 25 atletas. E é assim mesmo nos clubes profissionais. E um atleta desses que se destaque e eles façam uma grande venda já cobriu todos os custos, né? Quem sabe um dia nós vamos estar numa situação semelhante. Aliás, ontem, não sei se o senhor viu, mas eu vi boa parte do jogo, o Barcelona jogando com o Raul, com o Arthur, desfilando ali no meio do pessoal. E observando os últimos jogos aí, a dupla Grenal vai colher frutos aí logo aí, com mais atletas no quilate aí do Arthur, e vai fazer novas grandes vendas. É muito interessante, nós gostaríamos também de trabalhar com esse tipo de base, mas no interior e principalmente longe da capital é muito difícil. Ao poder de atração dessas equipes poderosas de Série A, como o Grêmio, como o Inter, ou até mesmo como o Juventude, que tem uma base muito forte, Chapecoense aqui do lado, é muito maior do que nós. Então a gente acaba sendo um trampolim para que esses atletas ascendam a essas equipes, né? Mas a base é muito importante e nós estamos com excelentes projetos aí. Inclusive, captamos aí um projeto com o governo do estado, através do ProEsporte, e vamos estar turbinando bastante a nossa base nesse ano. Já houve uma época em que o Ipiranga e mais lá atrás o Atlântico, eles iam até o Grêmio, até o Inter buscar atletas que não seriam aproveitados. Isso não aconteceu, isso não tem ocorrido aqui. Tem ocorrido sim, nós temos essa condição aí. Nós estamos com 2 atletas, um cedido pelo Grêmio, outro cedido pelo Inter. Um é o Rafael Klein, o zagueiro, e outro é o Tsumida, Vinícius Tsumida, lateral esquerdo. São atletas que vieram nessa condição, cedidos são atletas que não estão sendo aproveitados nas categorias, já nem de base, já estão praticamente saindo aí do Sub-23, e estão sendo cedidos aqui para o Ipiranga. Essa condição de nós estarmos hoje no acesso dificulta essas negociações. Os grandes clubes querem colocar na vitrine onde tem televisão, onde tem as maiores exposições dos seus atletas, né? Mesmo assim, a gente tem boas relações aí com as duas equipes e dessa forma conseguimos trazer esses 2 atletas que com certeza vão agregar com a gente aqui. Sem querer jogar a culpa em cima dos juniores do Inter que tomaram 5-0 lá, mas se eu fosse um dirigente do Internacional, eu colocaria justamente essa gurizada num clube da divisão de acesso do Gauchão para pegar, digamos, aquilo que faltou muito no jogo contra o Guarani. Eu te diria assim, um time formado somente por gurizada assim, não teria sucesso na divisão de acesso. Talvez alguns para ganharem experiência, né? Vou dar um exemplo, aconteceu bem recentemente. O Gaúcho de Passo Fundo é um clube de 3ª divisão, mas estava com uma equipe muito bem montada na Copa Vianney Carlet, desclassificou a equipe sub-23 do Inter, que tem Sarrafiore, Bruno José, vários jogadores desses que agora estrearam na Série A do Campeonato Gaúcho. Exatamente. Então eles foram desclassificados nas quartas de final da Copa Vianney Carlet pela equipe do Gaúcho, que tinha jogadores que são cascudos no acesso, conhecidos, que é o caso aí do Wagner, do Rafinha Magalhães, do Rafinha Carlet, do Gustavinho, e são atletas que rodaram no interior, né? Muito bem, nós vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos. Para cuidar de Erechim e região, a gente inova. Agora a Farmácia Unimed também está no Econômico Center, no bairro Três Vendas. E você que não tem plano de saúde também pode usufruir. Um espaço completo de saúde, beleza e bem-estar. Aberta de segunda a domingo. Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano.
Sabia que você pode experimentar toda a proteção dos planos de saúde em família Unimed de maneira gratuita? É proteção para todo mundo, sem custo nenhum para você. Faça um teste hoje mesmo. E no final, se você aprovar, ainda ganha até 30% de desconto na contratação do plano de saúde. Solicite uma visita. Ligue 54 35 20 61 10 ou acesse unimed-erechim.com.br. Unimed Erechim, cuidar de você? Esse é o plano. Muito bem, nós estamos de volta aqui, recebendo prazerosamente hoje aqui o presidente do Ipiranga Futebol Clube, o senhor Adilson Stankiewicz, que tem mais um imenso desafio ao longo de 2019, juntamente com seus pares lá. Presidente, o Ipiranga jogou no último sábado aí um amistoso, o primeiro amistoso para valer, digamos, de 2019. É usual, você diz, não, mas começo de ter trabalho e tal. Mas o senhor não saiu preocupado? Sim, hoje. Só para informar quem não sabe, o Ipiranga perdeu em casa de 2-0 para o São Paulo do Rio Grande. Sim, perfeito. Isso que a gente fala, né? Eu entendo que o amistoso é um treino técnico, os jogadores encaram dessa forma também, é para exatamente achar as peças. Não tínhamos feito nenhum jogo ainda, a não ser coletivos entre a própria equipe, então nós ainda estamos acertando as peças, né? Mas quando você entra em campo, ainda mais no gramado do Colosso, com 94 anos de história, gramado que o Pelé fez gol e que você assistiu tantos jogos e tantas glórias, e não só ali no Colosso, né, mas nos Atlangas, que você sabiamente já escreveu muitas crônicas, está escrevendo os livros, né? O peso é grande. O peso é grande. Então, não importa se eles entrassem no gramado e fossem fazer um jogo de truco e tivesse camisa de pênalti, teria que ganhar. Então, nós entendemos dessa forma, né? É a obrigação, sim, do Ipiranga entrar e vencer. Infelizmente, não foi o caso. Olhando pelo aspecto positivo, a equipe mudou muito a mecânica de jogo do ano passado para esse. A forma do Círio jogar é diferente da forma que o Márcio jogava, por exemplo. O Márcio costumava jogar com 3 atacantes, o Círio joga com 2, o Márcio jogava com uma linha de 4 dura na parte defensiva, dava muita consistência, com os 2 laterais apoiando pouco, o Círio gosta que os laterais apoiem. Jogamos com 3 volantes, foi a primeira vez que a equipe jogou com essa formação, até porque nós vamos lá jogar com o Votuporanguense, nós temos a vantagem do empate, então nós também temos que pensar numa formação que seja um pouquinho mais defensiva. Tudo isso são testes que está se fazendo que não foram feitos ainda, né? Do ponto de vista da movimentação, da forma de jogo, até mesmo as oportunidades criadas, nós batemos a bola na trave por 3 vezes e perdemos um pênalti. Então, também tivemos incompetência na conclusão, mas criamos bastante, aí o volume de jogo foi maior. A proposta do São Paulo, eles vieram com uma linha de 5 defensores, dificultou muito o nosso jogo, e isso é bom, porque nós vamos encontrar isso no acesso, principalmente, equipes que vão vir muito fechadas contra nós. Mas a par disso, nós gostaríamos sim de ter tido o resultado e começar o ano com uma vitória. Havia torcedores lá, imprensa, etc. Isso cria todo um clima positivo, né? Já conversamos com a comissão técnica, vamos conversar com os jogadores que incorporem esse sentimento de vitória, essa necessidade, a grandeza de Ipiranga principalmente. Tem que entender que é diferente de jogar aqui em outros clubes que eles já jogaram, independente de onde estiveram, aqui é diferente, a cobrança é grande. Por nossa parte da direção, por nossa parte do departamento de futebol, podem ter certeza os torcedores que todas as cobranças, tudo é feito, mas tudo dentro do vestiário, que é o local apropriado, né? De trabalho, dentro, todas as divergências possíveis são ajustadas lá dentro e nós saímos de forma bastante unida de lá. Então, a par do resultado, foi um bom teste, sim. Diferente de nós jogarmos com equipe amadora, poderíamos ter jogado com uma equipe amadora e aplicado 10-0. E isso não teria nenhum tipo de vantagem. Então é melhor jogar com uma equipe estruturada que está disputando acesso, que vai ser uma das equipes que devem chegar entre as 8 finalistas, o São Paulo de Rio Grande, está na outra chave. Nós vamos disputar ainda com o Grêmio de Futebol Porto Alegrense na quinta-feira desta semana ainda, com a equipe principal que vai disputar a Libertadores, pelo menos é o que o Renato nos falou. Está colocando a equipe a jogar no primeiro amistoso também do ano contra o Ipiranga. Quinta-feira de tarde agora, dia 24, às 17 horas lá no CTL Dourado.
contra a equipe principal do Grêmio. Vai ser um teste fantástico, não importa o resultado também, se vencermos, se empatarmos, se perdermos. O interesse é nós nos posicionarmos então contra uma equipe que vai nos agredir mais. Isso vai ajudar muito nesse jogo da Copa do Brasil. Depois vamos ter na outra semana no amistoso com o Grêmio Bagé, outra equipe da segunda divisão que também está em excelente nível, levou o Souza, né? Ex-Grêmio para jogar lá, e vários outros jogadores, o Diego Rocha, nosso ex-zagueiro, deixou boas lembranças aqui. E ainda vamos fechar a fase de amistosos com o Inter de Santa Maria, que é outra equipe que também vem forte esse ano. Então nós estamos disputando com equipes do nosso nível para cima, e o que menos importa é o resultado, mas queremos ver desempenho. Exatamente, é o que eu penso. Eu acho que o resultado, é evidente que ganhar sempre é melhor do que perder. Agora, o que realmente importa numa largada é o desempenho. Por aí tu tem condições de aferir, assim, mais ou menos aonde pode chegar. Quem é que tem realmente indicado os atletas para contratação? Olha, é um conjunto de... O senhor tem participado? Participo de todas. É um conjunto de decisões. Então, o executivo de futebol, que é o Renan Mobaraca, uma pessoa que é do ramo, que é da área, nos traz as opções. Nós precisamos de um lateral direito. Ele vai nos trazer um leque lá de 3, 4, 5 possibilidades, com todo o seu histórico. Quantas em que equipe jogou, qual é o número de jogos do ano passado, histórico de lesões, qual é as fortalezas e as deficiências de cada atleta. Colocado na mesa, junto com o técnico Círio, junto com o departamento de futebol, se decide então, entre esses 5 atletas aqui, o nosso ficha A é esse, vamos negociar com ele. Ficha B é esse. Ficha C é esse. Bom, aqui paramos. Né? Não vamos para baixo daqui, que esses outros aqui não nos interessam. Se esse não der, vamos para o segundo. Se não der o segundo, vamos para o terceiro. E se não, voltamos para o mercado. É assim que tem funcionado. Sempre antes de contratar um atleta, a gente liga também, conversa com o treinador anterior dele, saber como é que era o comportamento extra-campo, como era o empenho dentro do... Então, há um critério e há uma sequência bem lógica e bastante estruturada. Ajuda a cometer menos erros, mas não tem uma garantia 100% que não vá se errar, né? Acredito que as contratações aí foram muito bem pensadas, muito bem montadas. Nós tivemos um problema, por exemplo, nós tínhamos selecionado um atleta que era o Léo Cunha. Já estava tudo certo, acertado, apalavrado o jogador, né? Passagem aérea comprada para vir para cá. Na última hora, ele nos informou que ia jogar em uma equipe do interior paulista, que recebeu uma proposta melhor, que ia ficar mais perto da família. Isso acontece. Já imediatamente fomos atrás do mercado e trouxemos Wesley, lateral direito, jogou no Grêmio titular com o Renato aí em 2015, 2016. Então, precisa dessa agilidade, desse tratamento lógico para poder se montar uma equipe boa. Estão sendo feitos de 6 meses ou de 1 ano? Não, os contratos todos são feitos até o final da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série C, o dia 31 de agosto. Então, os contratos vão até o dia 31 de agosto. Se, por acaso, nós conseguimos avançar, que seria o nosso desejo, passar para a fase final, você faz uma prorrogação de contrato. Então, você pode prorrogar com 30 dias, 30, 60, 90... Quem está aí vai ficar até o dia 31 de agosto. Até a definição do Ipiranga para saber se está entre aqueles 8, né? Isso, exatamente. Mas também assim, se um atleta... 8 da Série C. Isso, se um atleta não corresponder, não tiver condições, nós temos cláusulas que favorecem ao clube nos contratos para fazer as rescisões. Os atletas todos têm esse conhecimento, e eles estão sendo avaliados constantemente. Isso a gente fala em todos os jogos. Se antes de estrear nós precisarmos dispensar um atleta e trazer outro atleta, nós o faremos hoje, sem mágoa, sem ressentimentos, porque é uma relação profissional. E a gente tem os instrumentos jurídicos que protegem o clube nos contratos assinados. Hoje tenho a certeza que o Ipiranga é muito atrativo em relação aos demais clubes da divisão de acesso, porque nós temos uma Série C para ofertar aos jogadores, que é uma vitrine muito bonita, né? Então, todos que estão aqui não podem se acomodar, eles sabem que estão em constante avaliação. Quando é que o Ipiranga estreia na Copa do Brasil? 6 de fevereiro, estaremos jogando lá em Votuporanga, contra a equipe do Votuporanguense. Jogamos pelo empate, temos essa vantagem por estarmos melhor ranqueados. Jogo único, exatamente. Já o segundo jogo é contra... agora já pelo acesso, é contra o Esportivo de Bento Gonçalves, lá em Bento, no dia 17 de fevereiro.
E a estreia em casa diante do nosso torcedor é no dia 20 de fevereiro contra a equipe do Glória de Vacaria. Só pedreira. Na verdade, então, são praticamente 10 dias entre um jogo e outro, 6 de fevereiro para 17 de fevereiro. Isso mesmo. E aí começa. E aí começa. E o nosso grande objetivo é subirmos e, se Deus quiser, vamos ter um acesso mais tranquilo. Presidente, nós temos 1 minuto ainda e o senhor foi um nome unânime, dá para se dizer, muito bem aceito pela comunidade, não digo só pela família ipiranguista, mas pela comunidade como um todo, por tudo que o senhor representa em Erechim. E o senhor sabe que as cobranças, pode falhar o lateral esquerdo, pode o centroavante errar um pênalti, pode o técnico ir mal, o gerente, não sei o quê, mas as cobranças são em cima do presidente. Como é que o senhor projeta esse ano aí para o Adilson Stankiewicz? Evidente que o senhor gostaria de subir e permanecer no mínimo na Série C. Hoje a gente sempre tem dito, né, primeiro essa questão da aceitação do nosso nome, eu agradeço à comunidade pelo apoio que tem nos dado, inclusive porque nós conseguimos renovar todos os patrocínios, né, e não foi fácil, um ano, quem sabe, a gente não teve sucesso como a gente gostaria de ter tido, também não foi um ano ruim, mas conseguimos renovar todos os patrocínios e colocar um nome aqui numa pessoa que é muito importante nisso também, que é o Zé Escúcio, né, tem sido uma pessoa que tem nos apoiado muito, que é meu vice-presidente. A gente sabe, todos os outros profissionais são transitórios, né? Já nós, as pessoas que são aqui da cidade, têm uma responsabilidade maior, porque nós estaremos aqui na comunidade. O ano que vem, se não estiver na presença de Ipiranga, não estiver no Ipiranga, eu continuarei aqui, continuarei sendo cobrado. Esse é o ano derradeiro da nossa administração. Nós esperamos realmente subirmos, foi feito todo o planejamento para isso, fora de campo, dentro da comissão técnica, etc. E quem sabe aí até termos 2 acessos, subirmos para uma Série B de Brasileiro, ou avançarmos na Copa do Brasil. A comunidade acredite, o Ipiranga esse ano aqui será um ano de muito sucesso para o Ipiranga e isso vai ser muito bom, inclusive economicamente, para a comunidade. Presidente, muito obrigado pela entrevista, uma boa sorte, pode contar com o painel aqui. Como sempre, muito obrigado hoje à TV Erechim. Boa noite a todos. Sabia que você pode experimentar toda a proteção dos planos de saúde empresarial Unimed de maneira gratuita? É proteção para todo mundo na sua empresa sem custo nenhum para você. Faça um teste hoje mesmo e no final, se você aprovar, ainda ganha até 30% de desconto na contratação do plano de saúde. Solicite uma visita. Ligue 54 35 20 61 10 ou acesse unimed-erechim.com.br. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano.